Proseguiamo la riflessione sui nonni, considerando il valore. Hoje continuamos a meditar sobre os avós, considerando o valor e a importância do seu papel na família. Faço isso identificando-me com estas pessoas porque também eu pertenço a esta faixa etária, eu sou idoso. Quando sono stato nelle Filippine, Quando eu estive nas Filipinas, o povo filipino me saudava dizendo Lolo Kiko, Lolo Kiko, ou seja, Vovô Francisco. Lolo Kiko, eles gritavam. Em primeiro lugar, é importante sublinhar. É verdade que a sociedade tende a nos descartar, mas Deus não nos descarta. O Senhor nunca nos descarta. Ele nos chama a segui-lo em todas as fases da vida e, inclusive, a velhice contém uma graça e uma missão, uma verdadeira vocação do Senhor. A velhice é uma vocação. Não é o momento agora de recolher os remos na barca. Sem dúvida, este período da vida é diferente dos precedentes. Devemos um pouco inventar este momento, porque as nossas sociedades não estão prontas espiritualmente e moralmente para dar a este momento um pleno valor. Com efeito, quando a gente era jovem, não era tão normal ter tempo à disposição. Hoje, tem tempo sobrando. E, inclusive, a espiritualidade cristã foi um pouco surpreendida e trata-se de esboçar uma espiritualidade para as pessoas idosas. Mas, graças a Deus, não faltam hoje testemunhos de santos e santas idosos. Fiquei muito tocado com o Dia dos Idosos que celebramos aqui na Praça de São Pedro no ano passado. A praça estava cheia de gente. Eu ouvi histórias de idosos que se doam, que se gastam pelos outros. Também histórias de casais que me diziam: hoje celebramos 50 anos de matrimônio. Hoje festejamos 60 anos de casamento. E eu digo, mostrem isso aos jovens que se cansam tão depressa. É importante o testemunho dos idosos na fidelidade. E nesta praça havia um grande número deles naquele dia. O Evangelho nos mostra, numa imagem muito bonita, comovente e encorajadora, contada por São Lucas. É a imagem de Simeão e de Ana, dos quais nos fala o Evangelho da infância de Jesus. Certamente eram idosos. O velho Simeão e a profetisa Ana, que tinha 84 anos. Ela não escondia a sua idade. Aquela mulher esperava a vinda de Deus com grande fidelidade. E cada dia, por longos anos, queriam realmente ver aquele dia, guardar no coração os seus sinais, intuir o seu início. Talvez já se estivesse um pouco resignado a morrer antes. Aquela longa expectativa continuava, porém, a ocupar toda a vida deles. E não tinham compromisso mais importante do que este: esperar Deus e rezar. Pois bem, quando Maria e José chegaram no templo para cumprir os preceitos da lei, Simeão e Ana se apressaram, animados pelo Espírito Santo. O peso da idade e da espera desapareceu num instante. Eles reconheceram o menino e descobriram uma nova força para uma nova tarefa: dar graças e testemunhar aquele sinal de Deus. Simeão improvisou um lindo hino de júbilo.
Naquele momento foi um poeta. E Ana tornou-se a primeira pregadora de Jesus. Falava de Jesus a todos aqueles que, em Jerusalém, esperavam a libertação. Caros avós, amados idosos, sigamos o exemplo destes velhinhos extraordinários. Tornemo-nos também nós um pouco poetas da oração. Aprendamos a rezar com eles, com palavras espontâneas, dizendo com palavras nossas aquilo que nos ensina a palavra de Deus. É um grande dom para a igreja, a oração dos avós e dos idosos. A oração dos velhinhos e dos avós é um dom para a igreja, uma riqueza, uma grande injeção de sabedoria para toda a sociedade humana, sobretudo para aquela que vive muito ocupada, muito absorvida, muito distraída. Nós devemos também cantar para eles, cantar as maravilhas de Deus, proclamar os sinais de Deus. Devemos rezar por eles. Observemos a Bento XVI, que quis passar na oração e na escuta de Deus a última fase de sua vida. Isso é bonito. Um grande cristão do século passado, de tradição ortodoxa, Olivier Clément, dizia: uma civilização na qual não se reza mais é uma civilização onde a velhice não tem mais sentido. E isso é terrível. Antes de tudo, nós temos necessidade de idosos que rezem, porque a velhice nos é dada para isto. Precisamos de idosos que rezem, pois a velhice nos é oferecida precisamente para isto. Isso é bonito, é muito bonito, a oração dos idosos. Nós, idosos, podemos dar graças a Deus pelos benefícios recebidos e preencher o vazio da ingratidão que os circunda. Podemos pedir para as novas gerações que deem dignidade à memória e aos sacrifícios das gerações passadas. Nós, idosos, podemos recordar aos jovens tão ambiciosos, que uma vida sem amor é uma vida árida. Podemos dizer aos jovens medrosos que a angústia em relação ao futuro pode ser vencida. Podemos ensinar aos jovens, muito encantados consigo mesmo, que há mais alegria em dar do que em receber. Os avós e avós formam o coral permanente de um grande santuário espiritual, onde a oração de súplica e o cântico de louvor sustentam a comunidade que trabalha e luta no campo da vida. Enfim, a oração purifica incessantemente o coração. O louvor e a súplica a Deus evitam o endurecimento do coração no ressentimento e no egoísmo. Como é desagradável um idoso ranzinza, sem vergonha, que perdeu o sentido do seu testemunho, que despreza os jovens e não comunica o que possui de sabedoria. Ao contrário, como é bonito o encorajamento que o idoso consegue transmitir aos jovens em busca do sentido da fé e da vida. Esta é verdadeiramente a missão dos avós, a vocação dos idosos. As palavras dos avós têm algo de especial para os jovens. Eles sabem. As palavras que a minha avó me entregou por escrito no dia da minha ordenação sacerdotal, eu tenho ainda comigo, sempre, no livro de oração. Leio com frequência aquelas palavras que me fazem muito bem. Como eu gostaria de uma igreja que desafia a cultura do descartável com a alegria transbordante de um novo abraço entre jovens e idosos. É este abraço que eu hoje peço ao Senhor. Este abraço.